Olá pessoal, o objetivo aqui desse vídeo é a gente trabalhar com um vetor no Java. Então, antes de eu avançar aqui o slide, primeiramente a gente tem que saber que uma variável ela é apenas um espaço na nossa memória para a gente atribuir um valor de um determinado tipo de dado. Já um vetor, a gente consegue guardar ou armazenar, ou deixar previamente definida na nossa memória um espaço com várias posições. Tá? Então, eu posso declarar aqui um vetor que vai guardar 10 elementos, ou seja, a gente vai ter 10 espaços na memória, para guardar 10 valores de um determinado tipo de dado. Tá? Então, aqui está essa definição, que é bem bacana para vocês. Um vetor também é chamado de array, o termo aí em inglês, que é uma estrutura que guarda variáveis, ou objetos dentro de um intervalo pré-definido. Tá? Isso quer dizer que a gente tem que definir primeiramente, previamente, qual que vai ser o tamanho aqui do nosso vetor. Tá bom? Aqui eu coloquei um exemplo de vetor. Tá bom? A primeira parte aqui desse exemplo, eu coloquei aqui um vetor com um nome. Tá? Então, a gente precisa definir um nome. Assim como a gente define um nome para uma variável, a gente também tem que definir um nome para esse vetor. Tá? Nesse caso aqui, esse vetor ele tem tamanho 4. Ó, 1, 2, 3, 4. Onde, diferentemente da memória, a gente tem que especificar quais são os índices do meu vetor. Então, por exemplo, se eu tenho um vetor com 4 elementos, eu vou ter os índices de 0 até 3. Isso falando da linguagem de programação Java. Os índices sempre começam no número 0. Tá? E até onde que vai o meu vetor? No tamanho do meu vetor, menos 1. Como esse vetor aqui tem 4 posições, então o índice vai de 0 até o tamanho do meu vetor, menos 1. 4 menos 1 é 3. Então, ele vai sempre de 0 a 3 aqui nesse exemplo. Se fosse um vetor com 10 elementos, ele iria, os índices vão de 0 até 10 menos 1, que é 9. Tá? Para que vai servir aí o índice do nosso vetor? O índice do vetor vai servir para eu saber onde que eu quero guardar um valor. Tá? Então, vocês podem imaginar aqui que a gente tem, por exemplo, um estacionamento com 4 vagas. Eu posso colocar o meu carro aqui na vaga 0, na vaga 1, na vaga 2 ou na vaga 3. Só que eu tenho que especificar qual que é o local que eu quero guardar um valor aí. Tá bom? Além do índice, nós temos os elementos. Tá? Isso aqui são nomes técnicos que a gente usa aqui para falar de vetor. O elemento nada mais nada menos é do que o valor que você quer guardar dentro de uma determinada posição, dentro de um índice. Tá? Aqui eu estou falando que dentro do meu vetor nota na posição 1, eu quero colocar o 8. Ou se a gente for ler tudo aqui esse meu vetor, com 4 elementos, eu tenho aqui um vetor que na posição 0 recebe o valor 10, na posição 1 recebe o valor 8, na posição aqui 2 recebe o valor 9, e na posição 3 aqui recebe o valor 7. Tá? Embora aqui todos sejam do tipo inteiro, se a gente vai criar um vetor referente à nota, seria legal a gente declará-la como do tipo double. Tá? Então, isso aqui é só alguns conceitos para vocês, e a gente vai fazer isso agora na prática, usando aqui o Java. Tá? Primeiramente, eu vou abrir aqui o Eclipse. Vamos esperar ele carregar aqui. A gente vai ter que definir a nossa workspace. Vou mandar carregar. Temos que aguardar, Muito bem. Vou criar aqui um novo projeto. Ó. File, New, Java Project. E vou chamar aqui esse projeto de exemplo vetor. Tá? E vou dar Finish. Ele criou aqui nosso projeto. Eu vou expandir na pasta src. Vou clicar com o botão direito, New Class. E eu vou chamar essa classe aqui de App. Vou dar aqui o Public Static Void Main e vou dar Finish. Ele vai criar aqui a estrutura do Java, do código Java aqui para a gente poder programar. Tá? Então, eu vou separar aqui esse exemplo em 3 partes. A primeira parte vai ser a declaração do vetor.
Bom, como é que a gente declara um vetor aqui no Java? A segunda parte será a atribuição de valores a um vetor. Tá? Como que a gente faz para colocar valores nesse vetor aqui no Java? E a última parte aqui vai ser a exibição do vetor, né? Como é que a gente faz para exibir aqui o nosso vetor, tá? Então, vamos se basear aqui nesse exemplo, né, que eu fiz aqui no slide, tá? Tenho aqui um vetor chamado nota, né, que ele possui 4 elementos, né, 4 valores aqui. Tá? Então, meu vetor tem que ser de tamanho 4. Como que a gente faz isso? Então, primeiramente, ó, se eu colocar aqui a palavrinha double, é um tipo de dado, certo? Se eu colocar aqui a palavra nota e colocar aqui o ponto e vírgula, o que eu estou fazendo? Declarando uma variável chamada nota. Tá? Isso aqui é um exemplo de uma declaração de variável. Quando a gente vai trabalhar com vetor, depois aqui do tipo de dado, a gente tem que abrir e fechar colchetes. Isso quer dizer que nós estamos definindo aqui nota como um vetor. Só que no Java, o vetor ele é considerado um objeto, né? Na verdade, ele é um objeto. E a gente não aprendeu ainda esse conceito, né? A gente vai aprender isso nas próximas aulas, mas já para vocês saberem. Então, quando a gente vai trabalhar com o vetor, a gente vai ter que colocar o nome aqui do meu vetor, o tipo de dado dele, e depois disso nós vamos colocar aqui, ó, igual, new, e vamos repetir o tipo de dado novamente. Tá? E além de repetir o tipo de dado novamente, que deve ser compatível, essa aqui é double, aqui também tem que ser double. Se aqui fosse int, aqui teria que ser int. Eu vou ter que colocar também mais um par de colchetes, e aqui nesse segundo colchete, eu tenho que colocar um número. E esse número vai ser o quê? O tamanho do meu vetor. Então, se eu colocar aqui 4, é exatamente esse meu exemplo que eu estou fazendo aqui. Ó. Isso quer dizer que eu vou poder guardar dentro de nota 4 valores. Tá? Cada valor numa determinada posição. Se eu colocar aqui 40, isso quer dizer que eu vou poder guardar 40 valores dentro dessa minha estrutura aqui chamada nota. Se eu colocar 400, né, e assim por diante. Tá bom? Então, esse número aqui final é a quantidade de elementos, né, é o meu tamanho do meu vetor. Muito bem. Para a gente, né, declarar o vetor, é somente isso daqui. Tá? Para a gente atribuir valores a um vetor, o que eu tenho que fazer no Java? Né? Eu tenho que colocar primeiramente o nome do meu vetor. Sempre que eu vou trabalhar com vetor, tenho que trabalhar com um par de colchete. Tá? Então, eu vou abrir e fechar colchete aqui. E na atribuição de valor, eu tenho que especificar qual que é o índice que eu vou utilizar, né? Que eu vou colocar um valor. Então, aqui, lembrando, né, a gente começa com o índice 0 no Java. Tá? Então, eu posso falar que na primeira posição, ele vai receber o valor 10. Tá bom? Se a gente estivesse trabalhando com uma variável comum, seria isso daqui, ó, nota recebe 10. Tá? A diferença, né, que como é um vetor, a gente tem que ter um par de chave, de colchete antes e especificar qual que é o índice que a gente vai atribuir o valor. Tá bom? Aqui está dando um erro, né, porque já existe aqui essa estrutura chamada nota. Tá? E aqui eu também não especifiquei qual que é o tipo de dado dela. Tá bom? Então, essa é a diferença aqui de atribuição de um valor para um vetor, né, para uma variável. E, uma vez que eu já sei atribuir aqui para uma posição, a gente pode fazer isso para as outras, né? Então, nota na posição 1, nota na posição 2, nota na posição 3, tá? Só para ficar igual ao nosso slide, ó. 8, 9 e 7. Ou seja, nesse exemplo aqui de código, eu tenho exatamente, né, essa minha ilustração que eu fiz aqui, tá? Então, aqui na linha 7, como que a gente declara um vetor, aqui como que a gente faz atribuição de valores, né? Lembrando, aqui eu estou fazendo manualmente, mas se são muitos valores, a gente pode criar um laço de repetição e mandar o usuário digitar o valor na posição 0, o valor na posição 1, o valor na posição 2 e assim por diante, tá? E como que eu faço para exibir aqui o meu vetor, né? Como que eu faço para exibir o valor aí de cada uma das posições? Eu poderia fazer dessa forma aqui, ó, system.out, né? .println, nota na posição
0, tá? Se eu exibir nota na posição 0, eu vou ter aqui o valor 10, né? Se eu colocar aqui mais um system.out.println com nota na posição 1, ele vai exibir, né, o valor 8, tá? E assim por diante. Agora, como eu tenho diversos valores aqui no meu vetor, a gente pode mais facilmente aqui trabalhar com um laço de repetição, tá? Então, a gente pode criar aqui um laço for, por exemplo, declarando aqui uma variável do tipo inteiro chamada i, que vai receber 0, tá? O i for menor ou igual a 3, porque ele vai de 0 até 3 aqui, que é o meu índice. Ponto e vírgula e mais, tá? E aí sim, né, nós vamos ter aqui o nosso laço de repetição, tá? Aqui dentro eu só coloco o que? Um siso, né? E mando exibir nota na posição, na posição. Agora aqui temos uma coisa, né, um detalhezinho. Se eu colocar aqui diretamente um número, tá? Cada volta que esse meu laço der, ele vai exibir exatamente o nota na posição do número que eu coloquei. Como a gente declarou aqui um contador, né, no nosso laço de repetição, a gente pode colocar variável aqui dentro também, tá? Porque, né, essa variável aqui é do tipo inteiro. Então, nota na posição de i. Quem que é i na primeira volta? Meu i é 0. Depois ele exibe, né, então, o valor 10, que é o nota na posição 0. Aí ele incrementa mais um, meu i passa a valer 1. Ele exibe nota na posição 1 e assim por diante. Então, aqui com um simples laço, a gente consegue exibir aqui todos os valores de uma vez, tá? Esse laço aqui, ele é pequeno, né? E esse vetor também ele é pequeno, mas se tivéssemos aqui um vetor com 100 posições, né? Simplesmente aqui um laço como esse exibiria aqui os 100 valores para nós, tá bom? Bom, galera, acho que para esse vídeo aqui é isso, né? A ideia aqui, o objetivo era a gente definir aqui um vetor, né? E atribuir valores e também exibi-lo. Tá? A partir desses conceitos, né? Como um vetor é uma variável, só que uma variável com várias posições na memória, a gente pode criar todos os nossos exercícios, né, de lógica de programação com vários valores aí, tá? Então, para esse vídeo aqui é isso. A gente continua aí no próximo. Qualquer dúvida a gente conversa nas reuniões. Um abraço aí para vocês e até a próxima.